Juliana Rosa, hoje aqui no estúdio com a gente, porque assustou tanto a taxa de juros que ela falou, não, eu vou vir aqui no estúdio porque acho que vai exigir uma explicação um pouco mais detalhada, né, Ju? Boa tarde. Tem que aproveitar esse dólar, Né? na verdade, né? Quem tá de olho Verdade. no dólar. Aqui, olha, o dólar ficou abaixo de R$ 6 hoje, chegou a valer 5,86. Quem diria, já tá achando bom. É, né? 5,98 agora já tá, subiu de subiu novo, um pouquinho. mas tá ó. em queda, né? Ô, Ju, ontem você falava, nesse horário exatamente, que uma das preocupações era a famosa frase, a dose do remédio não matar o paciente. E a gente tá falando, isso a gente falando em 0,75, já com preocupação. 12,25% ao ano. Tem gente preocupada? O que essa dose vai fazer com o paciente? Foi um tratamento de choque, né? Ele tem ali um objetivo que é tentar aquela coisa, jogar uma carga de água fria na fervura. Foi a estratégia que eles resolveram adotar. Agir rápido, dar um antibiótico forte para acalmar do que ir dando aos pouquinhos e vendo que a situação estava só piorando da perspectiva de inflação. Então, realmente surpreendeu até o mercado financeiro. Não a alta em si de juros, a gente já falava aqui durante toda a semana que a expectativa era que subisse entre 0,75 e 1 ponto percentual. O Banco Central anunciou a alta de 1 ponto percentual, subindo a taxa básica de juros, que é referência se você precisa tomar crédito, tomar investimento, né, fazer decisão de investimento, é a taxa referência para as outras taxas todas do sistema financeiro. Então, o juro subiu de 11,25% para 12,25%, mas o que realmente surpreendeu foi o Banco Central já avisar de antemão que se prepara para fazer mais 2 aumentos de juros do mesmo ritmo, de 1 ponto percentual, nas próximas reuniões. Ou seja, até março, o Banco Central já avisa que se prepara para aumentar o juro até 14,25%. É uma pedrada. A discussão hoje precisava disso tudo? Por que um tratamento tão agressivo? O que o Banco Central está olhando? Ele viu que havia um risco de descontrole da inflação, que é o pior dos cenários. Você perder a capacidade de controlar a inflação. O negócio foi se deteriorando de tal maneira, o sentimento econômico, o dólar subindo, as expectativas de inflação só piorando. Isso por conta, principalmente, o Banco Central deixa muito claro, aqui junto com a decisão, ele divulga um documento, um texto, onde ele escreve que o motivo principal dessa decisão de aumento forte de juros é o gasto público. Foi a decepção com a divulgação recente do pacote fiscal do governo. E aí o Banco Central escreve que essa frustração com o pacote do governo levou a uma percepção ruim que afetou os preços propriamente ditos, ou seja, dólar sobe, mas também o sentimento da economia, as expectativas que, olha, agora já era. E aí, quando as expectativas começam a subir, o Banco Central ele perde a mão de segurar a confiança, ele viu que o negócio podia perder a capacidade de agir. Então, o Banco Central quis agir de forma intensa para poder, com isso, dar um choque de credibilidade e falar assim, olha, se vocês acham que a situação da inflação perdeu o rumo, não. Eu estou aqui para garantir que, custe o que custar, eu vou fazer a inflação continuar baixa. Qual é a discussão? Será que essa dose do remédio, eu volto à sua pergunta, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Vai curar a doença da inflação, mas vai matar o paciente? A que custo? Qual é a estratégia do Banco Central? Olha, talvez se eu não tivesse agido de forma intensa nesse momento, fosse de forma mais gradual, o dólar ia continuar subindo, as expectativas subindo e daqui a pouco eu vou ter que subir o juro mais ainda, mais do que 14,25. Então é melhor dar uma pancada agora, pegar um remédio forte e acalmar a situação do que ir de forma gradual e no final do processo a situação ficar pior ainda. Então é uma aposta. Se vai dar certo, a gente precisa ver. Faz tempo que a gente não ouve falar em Selic tão elevada. A Sim. última vez que a Selic esteve acima dos 14% foi em 2016. E aí eu peguei aqui um gráfico que mostra a evolução da Selic dos últimos 20 anos, né? Nesse sobe e desce, de lá para cá, principalmente a partir daí da queda de 16, foram quedas significativas, reduções, a gente chegava a falar, especulava se chegar em um dígito, depois sempre em torno ali dos 10, 11, 12.
é estranho, chama bastante atenção quando a gente fala, primeiro, dessa elevação tão expressiva e com essa possibilidade de chegar aí aos 14%, né, João? É o mesmo patamar do... Logo ali, o pós-pandemia, né? Basicamente, o fim da pandemia antes dela começar a cair. Exatamente. Aquela situação pós-pandemia que teve um choque de preço, né? Faltou produto, lembra? E aí era uma situação atípica. E o Banco Central, ele está mostrando com isso... e aí você lembra bem até a situação do pós-pandemia, era uma situação atípica. Ele está falando, gente, estamos vivendo uma situação atípica. E esse choque também, que ele resolveu dar, esse tratamento de choque, para mostrar a gravidade da situação. Porque a sensação que ele começou a sentir é que o governo e o Congresso não estavam percebendo a gravidade da situação. Estavam tentando resolver com medidas paliativas, está lá a ferida aberta, sangrando, aí bota um band-aid e tal. Então, também é uma mensagem do Banco Central falando, olha, a situação é grave sim. Então, se vocês não estão percebendo, eu preciso dar uma sinalização de gravidade. Porque isso que a Débora falou, de o juro ir subindo, qual é o risco? Gente, a gente pode entrar numa situação tão anormal que não é possível com um juro tão alto não esfria a economia. E o que está acontecendo? O Banco Central está tendo que jogar uma carga pesada de juros porque o governo está gastando muito do outro lado e o Banco Central está tendo que compensar. Né? O governo gastando e o Banco Central tendo que compensar. Vai chegar uma hora em que a gente pode entrar numa situação dramática que é chamada de dominância fiscal, que é o juro chegar em 15% e a economia continuar ali crescendo porque o governo está lá estimulando e a dívida explode e daqui a pouco... todo mundo olha para a dívida e fala, esse país não é confiável, e de repente vai todo mundo embora. Começa a ter uma recessão, sabe? A gente entrar numa situação onde o juro já não seja capaz de evitar uma situação extrema como essa de piora de confiança, né, e tal, e tudo mais. Então, acho que a gente entra numa situação agora em que o que pode acontecer? O Banco Central ganha tempo para poder o Congresso e o governo entregarem uma reação mais forte do ponto de vista de controle do gasto público e, com isso, quem sabe até evitar que tenha outros aumentos dali em diante, né, dos 14,25 em diante, e acalmar a situação. A estratégia do Banco Central é essa, vamos dar um choque, o dólar cai, a expectativa de inflação cai, aumenta a confiança, esse Banco Central é sério, vai ter mudança agora, o Banco Central vai mudar de presidência. Eu queria falar exatamente disso, né? Pra quem tá, agora o Gabriel Galípolo é indicado pelo Lula, tem mais diretores do Lula, a gente falava isso aqui, pra quem tá achando, vai mudar porque vai assumir uma pessoa indicada pelo atual governo. Bom, é só a gente olhar e lembrar que a decisão ontem foi unânime, né? E o Galípolo já votou. Bem lembrado, Sandro. 9 integrantes do Comitê de Política Monetária, não é só o Roberto Campos Neto. Galípolo votou também por essa estratégia, que é um pacote que inclui 1 ponto percentual a mais e a mensagem de que já estão preparados para fazer mais 2 pontos percentuais de aumento no ano que vem. Então, é uma forma, inclusive, de blindar o Galípolo, novo presidente do Banco Central, e os novos diretores que vão, em conjunto, ser maioria a partir do ano que vem de indicados pelo governo Lula, diante de uma incerteza de que se eles vão sofrer influência política para ser leniente com a inflação, eles já blindaram esse grupo, já mostrando, olha, o Banco Central, enquanto instituição, ele é uma instituição séria e comprometida com o controle da inflação. Ponto. Vamos fazer isso, independente, custe o que custar, doa quem doer. O que pode acontecer para amenizar agora uma situação mais dramática de juros? O Banco Central está falando, olha, a gente já se calçou, se vocês aí no Congresso entregarem uma aprovação até mais robusta, porque está ridículo, né? É inacreditável o que está acontecendo no Congresso. A gente falando da necessidade de cortar gasto. Eles adiando. E eles falando, não, me dá o meu, ajusta aí nas pessoas, na população, mas o meu dinheiro eu não abro mão. Para eu aprovar esse pacote... Se duvidar, eu quero a emenda com o reajuste dos juros atual ainda, se for necessário. É muita cara de pau, né? Então, vexame. Então, acho que também foi importante essa mensagem. Olha, não dá para ser do jeito que tá demais. Tá gastando demais. Todo mundo tá gastando demais, né? Menos a gente. Menos a gente. A gente só gasta de menos, né? Ou a gente gasta demais, se endivida e aí não tem como pagar. Aí tá ferrado, né? Queria gastar mais, né?
Juliana Rosa volta a conversar com a gente amanhã. Você vai na festa hoje? Hoje tem Você vem festa na da festa? Band, né? Tem barraquinha, né? Não, vou estar aí, claro. Vamos gastar com gastar espetinho. não, a gente vai ganhar, pelo amor de É Deus. verdade, né? Então nada de gasto. A gente se vê mais tarde, Ju. Até amanhã no Band News, no meio do dia. Combinado, Beijo. beijo. Beijo, Ju.